Bom, olá pessoal, olá professores, espero encontrá-los todos bem, né? A gente traz aqui um vídeo, né, onde o tema é os efeitos deletérios do oxigênio nos neonatos, né? Aqui a gente botou uma breve descriçãozinha, né, que a oxigenação ela é crucial para a sobrevivência dos recém-nascidos, mas o excesso de oxigênio ele pode ter consequência grave para a saúde desses neonatos, né? Então eu vou dar sequência agora no próximo slide, falando um pouquinho sobre a definição de oxigênio e qual é o seu papel no organismo. Então, gente, falando agora um pouquinho, né, da definição de oxigênio e o seu papel no organismo. Bom, a gente encontra, né, que o organismo ele é um requisito essencial para as funções celulares que permitem a produção de energia pelas células em diferentes órgãos e tecidos. E a respiração, né, que define as diferentes etapas que levam o fornecimento de oxigênio no sangue do corpo humano e a remoção do dióxido de carbono do sangue para o ar. E como é que funciona esse oxigênio no corpo da gente, né? Existe uma troca gasosa que ocorre nos alvéolos dos pulmões, né, e nos vasos capilares que os envolvem e o oxigênio ele é inspirado e passa lá pelos alvéolos e de lá ele segue para os vasos capilares e o dióxido de carbono passa pelo sangue nesses vasos capilares para o ar dos alvéolos. Tá, mas e quem é que leva o oxigênio para o corpo? A gente traz que as hemácias, né, que são elas responsáveis por transportar o oxigênio dos pulmões para as células de todo o organismo e eliminar o gás carbônico das células, transportando-os para os pulmões. E como objetivo principal, né, o oxigênio ele tem essa função primordial de tornar possível a respiração dos seres vivos. Bom, gente, vou trazer um pouquinho agora dos riscos de excesso, né, de oxigênio em neonatos. No caso do recém-nascido, né, submetido à oxigenoterapia e ventilação mecânica, as complicações mais frequentes são a displasia broncopulmonar, a infecção secundária pulmonar, a telectasia pós-extubação, obstrução laríngea, pneumotórax, hemorragia pulmonar e alterações no equilíbrio ácido-básico. Tá, e quais são as consequências do excesso de oxigênio? Bom, a concentração de oxigênio em excesso, né, ela pode causar danos ao pulmão, fazendo com que suas estruturas murchem, dificultando essa troca gasosa do sangue até a perda da função do órgão, né? E isso ocorre devido à falta de nitrogênio, que também mantém as estruturas pulmonares infladas, para que a troca gasosa ela ocorra perfeitamente. As principais complicações decorrentes da hiperóxia em prematuros citadas na literatura possui ligação direta com os pulmões e retina, sendo a retinopatia da prematuridade a complicação mais citada nos estudos. A administração de oxigênio ela deve ser feita, né, de forma consciente, evitando os extremos de hipóxia e hiperóxia, para dessa forma minimizar os possíveis danos que a terapia com oxigênio pode causar aos recém-nascidos prematuros. Aqui a gente colocou a toxicidade, né, que é o excesso de oxigênio, que pode causar danos às células do pulmão, levando à inflamação e à fibrose. Também traz a questão do desenvolvimento, né, que a exposição excessiva ao oxigênio ela pode prejudicar o desenvolvimento dos pulmões e aumentar o risco de doenças respiratórias crônicas. E tem a retinopatia, né, como eu havia falado, o excesso de oxigênio pode causar danos nos vasos sanguíneos da retina, levando à retinopatia da prematuridade. Bom, né, aqui como eu havia citado, as principais complicações decorrentes da exposição ao oxigênio, né, aí tem aí a displasia broncopulmonar, que é uma doença pulmonar crônica que pode ocorrer em bebês prematuros que recebem oxigênio suplementar por longos períodos. Tem a retinopatia da prematuridade, como eu havia citado no slide anterior, né, que é uma doença que afeta os vasos sanguíneos da retina, podendo causar perda de visão se não for tratada. Aqui do lado na imagem tem um exemplo, sabe, do globo ocular, da retina. E aí a gente trouxe também a fibrose pulmonar, né, que é uma condição que causa cateterização dos pulmões, dificultando a respiração. Bem, professora, dando continuidade ao trabalho, eu vim falar um pouquinho sobre os sinais que os neonatos podem demonstrar quando estão sobre os efeitos deletérios do oxigênio. Bem, eles podem variar e eles podem refletir comprometimento em vários sistemas do corpo. E com esses sinais a gente pode identificar precocemente que já existe um comprometimento por conta do oxigênio
E um dos principais sinais são principalmente os respiratórios. Eles podem demonstrar taquipneia, retrações intercostais, muitos sibilos, batimentos da asa do nariz e respiração paradorsal. Vale ressaltar também que um dos principais é a perda de peso, é o bebê que não consegue ganhar peso com facilidade, e também uma fadiga muscular, um bebezinho muito lento. Então, nos sinais neurológicos, a gente coloca a letargia, que é um bebê que não responde muito bem quando se estimulado. Irritabilidade é um bebê que chora com muita frequência, demonstra ser um pouco mais chatinho, um bebê que não consegue dormir direito, pode demonstrar tônus muscular alterado. Ele pode ser um bebê que não responda bem aos reflexos, demonstre ter um tônus mais molinho, e esse bebê também pode ter tremores ou convulsões. De forma cardiovascular, esse bebê pode ter tanto bradicardia como uma hipertensão pulmonar. Ele também pode ter sinal de hipercirculação ou os dedinhos com uma perfusão fraca. E gastrointestinais, que é uma dificuldade na alimentação, na sucção, e o abdômen muito distendido por conta do oxigênio. E também esse bebê ele vai ter um risco de infecções, principalmente a enterocolite necrosante, devido à quantidade exagerada de oxigênio no sangue. Dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico e o monitoramento desses efeitos. Bem, um dos principais exames que faz para relatar depois que o paciente está com alguns sinais, que eu disse, alguns sinais e sintomas, é o exame de sangue. Porque o exame de sangue ele pode detectar os níveis de oxigênio e detectar sinais de danos aos pulmões. Então, é feito exames tipo a gasometria arterial, que vai identificar níveis elevados de oxigênio. Depois disso, é importante também fazer um exame de imagem, raio-x e tomografias no geral. Geralmente vai mostrar mais alterações nos pulmões. O raio-x ele vai demonstrar tanto hiperinsulfação, pode mostrar afastamento maior das costelas. E a monitorização do oxigênio. Quando a gente coloca a oximetria do pulso do bebê, geralmente tem que estar em uma saturação entre 90% a 94%. Se a gente verificar que está uma saturação muito elevada, a gente tem que dar aquela olhada, tem que dar aquela verificada. Depois que é identificado que esse bebê realmente está com efeitos deletérios, com danos causados pelo oxigênio, deve começar a fazer uma intervenção. A primeira é reduzir a exposição desse oxigênio, então começar o desmame gradual desse nenenzinho do oxigênio, diminuindo a quantidade. Depois que foi identificado que esse bebê realmente está com danos causados pelo oxigênio, então a gente começa a intervir. A primeira opção é realmente começar a fazer a redução da exposição de oxigênio, fazendo esse desmame gradual do bebê, reduzindo as quantidades devagarzinho para que ele se acostume. Caso a gente perceba que o bebê não evoluiu ou que o bebê ainda está precisando desse suporte, então fazer o uso da ventilação não invasiva, o uso do CPAP, porque o CPAP tem uma pressão positiva que vai garantir uma melhor troca gasosa, uma melhor ventilação para bebês que têm dificuldade leve a moderada na respiração, e evitando assim que a gente precise realmente entubar esse bebê. Muitos estudos também estão mostrando o uso de terapia antioxidante, que são suprimentos como a N-acetilteína e a vitamina E, que podem ajudar a neutralizar o estresse oxidativo. Claro, se por acaso a gente vê que esse bebê não está reagindo de acordo, a gente realmente vai ter que entubar ele ou procurar outra medida para que evite que ele faça o uso do oxigênio. Às vezes a gente pode também estar trocando realmente a forma como esse bebê está sendo utilizado, trocar do fio para a máscara, da máscara para o capacete, para fazer com que esse bebê fique mais confortável ainda.
Dando continuidade, eu acho que para um melhor tratamento, um melhor suporte desse bebê, é importante que a gente conscientize e capacite a equipe que está trabalhando nos casos. Então, primeiro é a conscientização da equipe multidisciplinar, evitar um excesso inicial de oxigênio sem necessidade, começar a usar concentrações menores e quando começar, por acaso, se existir a necessidade de uma reanimação desse bebê, começar gradualmente até a atingir uma saturação ideal, para que esse bebê não respire um alto fluxo logo de uma vez. E sempre usar de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria e a American Academy of Pediatrics. E também sempre estar em comunicação, porque uma comunicação eficaz vai garantir uma troca de informações e evitar enganos durante o processo de tratamento desse paciente. Principalmente o acompanhamento clínico, que é bastante crucial. Então tá sempre verificando sinais vitais desse bebê, verificando se ele está desconfortável, avaliar periodicamente se o seu desenvolvimento pulmonar, neurológico e visual está de acordo com a evolução, se é um bebê que está evoluindo com o tratamento, e identificar precocemente as complicações. Verificar se já existe algum déficit, se já existe alguma sequela, se devido, por exemplo, a um parto muito complicado, que foi usado saturação muito alta, se já existe alguma, como eu posso falar, algum índice dele evoluir para alguma complicação, e é isso. Ao final aqui eu deixo como um pequeno manual de como se deve utilizar um pouquinho a oxigenoterapia, lembrando também que é importante sempre estar verificando o caso, porque cada caso é um caso, então sempre estar olhando se realmente esse bebê tem a necessidade de fazer uso de oxigenoterapia. Neonatos, a indicação para o oxigênio é abaixo de 92% de saturação e para os prematuros é abaixo de 90%, dependendo do protocolo que o hospital está seguindo. Também é indicado que a gente faça sempre um monitoramento clínico e laboratorial para ver se esse bebê ele está tendo algum tipo de desconforto que necessite realmente do oxigênio. Então, avaliar a gasometria, avaliar a saturação. Também existem métodos de administração, como o baixo fluxo, que é bastante indicado para evitar que o bebê receba em grande quantidade esse oxigênio. Tem os óculos nasais, que tem uma quantidade menor de litros de oxigênio. Tem o CPAP nasal, que já é o uso de pressão positiva. E tem que pode iniciar com a pressão entre 4 a 6 centímetros de água. E também tem a ventilação mecânica invasiva, caso esse bebê não evolua com o uso de oxigênio. Ele pode ser necessário em situações de uma apneia muito forte, uma hipoxemia refratária ou uma falência respiratória total. E aí vai ser utilizado o oxigênio também. Aí vai ser iniciado com os prematuros de 21% a 30%, lembrando de sempre começar gradualmente, e os neonatos a termos iniciar com 21% até 40%, lembrando sempre das indicações de começar devagarzinho, verificar se esse bebê está com necessidade e fazer os cálculos e a gasometria para ver se esse bebê está respondendo corretamente ao tratamento. É isto. Bom, professora, bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Aproveitem bastante o conteúdo, tá bem explicativo. E é isso, minha gente. Obrigada pela atenção de vocês. Desde já agradeço. E estamos abertos a tirar dúvidas.